Sabe-se que ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre se aventurou em busca da verdade, e assim, várias filosofias e religiões surgiram para auxiliá-lo nesta difícil tarefa. Muitos mestres e filósofos sempre estiveram dispostos a transmitir seus conhecimentos desde os tempos imemoriais. Veja no vídeo de hoje a história do budismo, que é uma filosofia ou religião não teísta baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama. O budismo é originário da Índia. Nasceu como uma reforma dentro do hinduísmo no século VI a.C. No entanto, no século XI d.C., quase desapareceu da Índia por conta do hinduísmo e do islamismo. Nos dias atuais, o budismo na Índia representa apenas 1% da população. O budismo pode ser dividido em dois grandes ramos: Theravada, doutrina dos anciões, e Mahayana, o grande veículo. A tradição Theravada é o mais antigo ramo do budismo. É bastante difundido nas regiões do Sri Lanka e sudeste da Ásia, enquanto a segunda, Mahayana, é encontrada em toda a parte da Ásia Oriental. No budismo Theravada não se imagina perdão por um ato, pois, para eles, o karma é um processo impessoal de causa e efeito. As consequências são um efeito lógico: quem faz o mal receberá o mal, e quem faz o bem receberá o bem. Enquanto isso, na tradição Mahayana acredita-se na purificação através de exercícios de piedade, como pela recita de textos sagrados e mantras. Sendo assim, acaba havendo uma discrepância entre os dois ramos. O budismo possui a crença na reencarnação, que são entendidas como rotação de uma vida para outra. Acredita-se que o ser humano nasce, envelhece e morre e renasce em outro corpo, repetindo o mesmo ciclo novamente. O renascimento pode se dar sob a forma humana, divina, animal, ou pode se renascer para ser punido no inferno. A natureza da reencarnação depende do karma, ou a lei moral de retribuição. Quanto maior for o mérito acumulado ao longo da vida, mais alto é o patamar do renascimento, e o inverso se aplica àqueles que acumulam mais pecados que méritos. Antes de renascer, os maus ficam no inferno, lugar onde se purificam. Os condenados podem reencarnar e pagar seus pecados, da mesma forma que os que atingiram a divindade podem gastar seus méritos e acabar voltando ao mundo humano. Somente pessoas muito puras podem romper com o ciclo de reencarnação e ir para os céus. Para isto, os budistas se esmeram na meditação. Para os budistas, Buda é entendido como um ser que atingiu o Nirvana e nunca mais precisa reencarnar. Buda não considera seu ensino como doutrina revelada, e sim como resultado lógico de sua iluminação. Ele não pretendia ensinar verdades absolutas, queria apenas ensinar o melhor caminho, jamais negando que outros caminhos pudessem existir. Uma vez que o ser humano atinja o Nirvana, não precisa mais de doutrina. Buda não se apresenta como uma divindade, e nem mesmo como um enviado de Deus. O budismo não é entendido apenas como uma religião, mas também como um sistema filosófico e ético que busca trazer o equilíbrio e superar o sofrimento. Na crença dos budistas, os deuses não desempenham papel nenhum. O budismo possui como objetivo romper o ciclo de reencarnações e atingir o Nirvana, que quer dizer extinção ou ainda repouso indescritível. Não possui a crença num ser supremo que premia os bons e castiga os maus. O último desejo do budismo é acabar com o sofrimento e chegar à iluminação. Para que isso aconteça, o ser humano precisa penetrar na doutrina, para que assim consiga se libertar da ilusão do ego.